Vamos responder essa questão de matemática do Enem 2023 PPL que diz o seguinte: uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara, existem dois visores. O primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido, a temperatura de 30 graus Celsius, foi colocado em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja de 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, um novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então vamos lá, foi muitas informações aqui, vamos tentar organizar isso daí, tá certo? A primeira etapa desse teste, ela durou 5 minutos, né? No caso dos 0 até os 5 minutos. O líquido, ele começa com uma temperatura de 30 graus Celsius. Então deixa eu colocar aqui esses 30 graus Celsius. E no primeiro visor, o que nós tínhamos era uma temperatura de 1,4 graus Celsius. Ou seja, a cada minuto, ao final de cada minuto, essa temperatura deveria diminuir 1,4 graus Celsius. Então vamos fazer o seguinte: 1,4 vezes 5 é igual a 7. Ou seja, nesse intervalo de 5 minutos, nessa primeira etapa, esse líquido deve diminuir um total de 7 graus Celsius. Então, 30 menos 7, né, ao final dessa primeira etapa, esse líquido deve estar com uma temperatura de 23 graus Celsius. Daí vem a segunda etapa, que vai durar de 5 minutos até os 15 minutos. Isso não fica tão explícito no texto, né? Porque ele fala só aqui, ó, que ao final, no final de 5 minutos foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. E aqui ele fala que ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius. Mas enfim, vamos por partes. Primeira coisa, a mudança do primeiro visor, né, a temperatura que aparecia lá, ela foi diminuída em 0,5 graus Celsius. Então, o que era 1,4 passou a ser 0,9. Deixa eu colocar aqui a temperatura que foi iniciada essa etapa, né, os 23 graus Celsius. E aí, como essa etapa ela dura 10 minutos e a cada minuto a temperatura deve diminuir 0,9, então nós fazemos 0,9 vezes 10, que é igual a 9. Ou seja, nessa etapa, o líquido deve diminuir um total de 9 graus Celsius. E aí, 23 menos 9 é 14. Então, ao final dos 15 minutos, a temperatura do líquido deve ser 14 graus Celsius. Daí, ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius. Ou seja, vai começar a terceira etapa com esse líquido a uma temperatura de 14 graus Celsius e no primeiro visor aumentou 0,3, ou seja, passou a ser 1,2. E essa terceira etapa ela também vai durar 10 minutos, tá certo? Porque aqui fala que após 25 minutos relativamente ao início do teste, e é claro, de 15 minutos para 25 passaram-se 10 minutos. Então, se a cada minuto a temperatura deve diminuir 1,2, ao total nós fazemos 1,2 vezes 10, que é igual a 12. Então, de 14 graus Celsius vai passar para 2 graus Celsius. Então, o final da quarta etapa, que vai durar 5 minutos, né? Vai dos 25 até os 30, essa temperatura ela começa em 2 graus Celsius e ela deve ser finalizada em 0 graus Celsius. Ou seja, enquanto ela tem que diminuir por minuto, a gente vai fazer o seguinte: 2 dividido por 5 é igual a 0,4. Ou seja, a temperatura que é mostrada no primeiro visor, ela deve ser 0,4, tá certo? Só que anteriormente, na outra etapa, na terceira no caso, a temperatura era de 1,2.
Então, de 1,2 para 0,4, a temperatura que ela é mostrada no primeiro visor, ela diminuiu 0,8 graus Celsius. Então, nós temos como resposta para essa questão a alternativa D.